Minha mãe sempre quis um filho homem e passou a minha vida inteira tentando me moldar como tal, me impondo roupas, comportamentos e expectativas que nunca foram minhas. Quando ela finalmente conseguiu um filho depois de começar a namorar o meu padrasto, ela simplesmente me deixou de lado. A atenção, o carinho e o cuidado que deveriam ser meus foram todos direcionados a ele, enquanto eu era tratada como um estorvo. Quando finalmente completei 18 anos, ela colocou sal na minha comida durante a comemoração e ainda sorriu de canto, como se fosse uma piada. Agora ela está sendo despejada da casa do meu pai, e o casamento dela está prestes a ruir. Eu, mulher de 18 anos, sempre soube que minha mãe, 43, não estava feliz por ter tido uma filha. Ela repetia para mim e para qualquer um disposto a ouvir que tinha ficado presa comigo depois de um golpe infeliz do destino. Isso não foi algo dito uma ou duas vezes. Foi uma nuvem constante sobre a minha infância. Quando eu era pequena, nunca entendi por que minha mãe tratava minhas primas de forma tão diferente. Elas visitavam com frequência, e minha mãe as abraçava, elogiava e comprava presentes. Comigo, ela era sempre fria e crítica. Nada do que eu fazia era bom o bastante. Minha mãe tinha regras rígidas sobre o que eu podia vestir. Roupas rosas, vestidos e saias eram absolutamente proibidos na nossa casa. Ela me fazia usar roupas masculinas e só me deixava brincar com brinquedos de menino, como carrinhos e caminhões. Meu cabelo era sempre mantido curto porque, segundo ela, era mais fácil de cuidar. Eu não entendia por que essas coisas tinham tanta importância para ela. Ela também tinha opiniões muito fortes sobre outras mulheres. Se uma mulher no trabalho recebia uma promoção, minha mãe dizia que certamente tinha dormido com alguém para conseguir. Quando uma colega de classe tirava boas notas, ela afirmava que a mãe da menina devia estar tendo um caso com o professor. Segundo ela, mulheres não eram confiáveis. Minha mãe insistia para que eu fizesse amizade com meninos e não com meninas. Dizia que meninos eram mais prestativos e confiáveis, enquanto meninas iriam me apunhalar pelas costas. Com o tempo, eu parei completamente de tentar fazer amigas. Achei que éramos uma família normal até que, aos 14 anos, meu pai, 45, anunciou que estava tendo um caso com uma colega de trabalho e queria o divórcio. De repente, nossa família aparentemente perfeita desmoronou. Minha mãe nos mudou para um motel enquanto tentava decidir o que fazer. Ela estava furiosa o tempo todo, especialmente quando eu mencionava querer ver meu pai. Ela me acusava de traí-la, de ser como as outras mulheres que não mereciam confiança. Eu tentava explicar que precisava dos meus dois pais, mas ela não ouvia. Para ser justa, meu pai nunca falou mal dela na minha frente. Ele pediu desculpas pelo caso e admitiu que foi um erro terrível. Disse que estava infeliz no casamento há muito tempo, mas assumia total responsabilidade por suas ações. Prometeu responder qualquer pergunta que eu tivesse quando fosse mais velha. Apesar do divórcio, ele continuou me apoiando. Pagava pensão regularmente e nos deixou permanecer na casa da família para me dar estabilidade. Organizamos um cronograma fixo de visitas, e eu o via a cada 2 finais de semana. Depois do divórcio, minha mãe ficou obcecada em encontrar outro marido antes que meu pai seguisse em frente. Começou a ir a bares e clubes várias noites por semana. Foi assim que conheceu Peter, 42, um DJ que tinha um filho, Vitor, 15, 3 anos mais novo que eu. Peter havia criado Vitor sozinho. Desde o momento em que Vitor entrou em nossas vidas, minha mãe o tratou de uma forma totalmente diferente de como tratava a mim. Comprava novos sapatos e camisas para ele com frequência, elogiava cada conquista e vivia se gabando dele para as amigas. No começo, achei que era só ciúme meu, mas até meu pai percebeu a diferença. Minha mãe passou a pedir mais tempo de convivência comigo, dizendo que queria que eu fosse com eles em passeios. Depois percebi que ela só queria que eu ficasse mais tempo fora de casa para poder aproveitar a companhia de Peter e Vitor. Depois de poucos meses de namoro, minha mãe anunciou que estava noiva de Peter e que eles se mudariam para nossa casa. Fiquei chocada, especialmente porque a casa pertencia ao meu pai. Ele exigiu que Peter pagasse aluguel, o que gerou discussões. Minha mãe acusou meu pai de querer sabotar nosso relacionamento porque ela finalmente estava feliz. Meu pai lembrou que só permitia que ela morasse lá por minha causa. Peter acabou concordando em pagar. A princípio, o arranjo parecia razoável. Peter e minha mãe ficaram com o quarto principal. Vitor ficou no quarto de hóspedes e eu permaneci no meu quarto. Vitor e eu nos dávamos bem e muitas vezes jogávamos videogame juntos. Eu estava feliz por ter um meio-irmão. Mas tudo mudou quando Vitor reclamou da cama do quarto de hóspedes. Minha mãe havia prometido comprar uma nova, mas em vez disso trocou a minha pela dele sem me avisar. Voltei para casa e encontrei minhas coisas mexidas e minha cama desaparecida. Quando questionei, ela disse que Vitor merecia uma cama boa e que eu devia fazer sacrifícios porque era mais velha e precisava me adaptar à nova vida dela. As refeições se tornaram outra batalha. Se Vitor queria repetir o prato, minha mãe o servia com um sorriso. Se eu pedia mais comida, ela me xingava e me chamava de vaca gorda, apesar de eu ser saudável e atlética. Minha mãe também começou a planejar passeios apenas com Peter e Vitor, me excluindo deliberadamente. Ela dizia que eles precisavam criar vínculos como uma família, deixando claro que eu não era considerada parte dessa família. Quando meu pai se ofereceu para me levar a um jogo de beisebol, minha mãe insistiu que eu deveria deixar o Vitor ir no meu lugar porque ele era menino. Meu pai se recusou a levar Vitor, e nós nos divertimos muito no jogo. Quando meu aniversário de 18 anos começou a se aproximar, meu pai quis fazer uma grande festa para celebrar tanto meu aniversário quanto minha formatura do ensino médio. Ele se ofereceu para cuidar de todos os preparativos para que minha mãe não precisasse fazer nada. Eu aceitei a ideia de uma grande celebração.
Minha mãe tentou diminuir a festa, sugerindo que fossemos apenas a um restaurante. Ela argumentou que uma festa grande seria uma afronta a Peter, que não tinha condições de fazer algo assim para Victor. Ela até sugeriu que comemorássemos Victor também na minha festa. Meu pai se recusou firmemente, dizendo que aquela festa era só para mim. E afirmou que, se a nova família dela não gostasse, estavam todos desconvidados. Minha mãe concordou a contragosto. Com o andamento dos preparativos, minha mãe começou a fazer mais exigências. Ela insistiu em opções veganas porque Peter era vegano. Eu aceitei para evitar conflito. Depois proibiu peixe porque Victor não gostava. Dessa vez eu me recusei a mudar o cardápio. O prato de peixe era o meu favorito e eu queria que estivesse presente na minha festa. Minha mãe balançou a cabeça e apontou o dedo para mim, dizendo que eu era desrespeitosa e mimada. Ameaçou me colocar de castigo e tirar meu celular. Foi aí que eu perdi a paciência. Eu gritei dizendo que era minha festa, minha última comemoração antes de ir para a faculdade, e que eu já tinha ficado calada demais sobre a forma como ela me tratava. Disse que denunciaria ela ao conselho tutelar e cortaria contato depois da faculdade se ela não mudasse seu comportamento. Afirmei que eu não queria uma mãe que nunca me colocava em primeiro lugar. Minha mãe respondeu que tudo o que queria era que eu tratasse Peter e Victor como família. A discussão pareceu abalá-la e ela recuou. No dia da festa, Peter se ofereceu para tocar música. O evento estava indo muito bem. Victor, minhas primas e eu nos divertíamos na pista de dança. Meu pai conversava com a família e se orgulhava de mim. Enquanto isso, minha mãe ficou na cozinha bebendo margaritas e evitando todo mundo. Peter tentou convencê-la a participar, mas ela se recusou. Meu pai e eu não nos preocupamos em chamá-la para cantar parabéns. Seguimos sem ela e aproveitamos o momento. Mais tarde, percebi minha mãe preparando cuidadosamente os pratos de Peter e Victor, garantindo que eles tinham exatamente o que queriam. Senti uma pontada de ciúmes ao vê-la servir os dois. Então, inesperadamente, ela trouxe um prato para mim. Fiquei surpreendida com esse raro gesto de carinho e senti algo aquecer no peito. Dei uma garfada no peixe e imediatamente comecei a tossir. Estava absurdamente salgado, quase intragável. Perguntei se alguém mais achou o peixe salgado, mas todos disseram que estava normal. Foi então que percebi minha mãe parada por perto, sorrindo de canto e balançando um frasco vazio de sal. Entendi que ela havia colocado sal demais de propósito na minha comida. Quando a confrontei, ela disse que era apenas uma brincadeira inocente e uma lição por eu ter pedido peixe apesar das preferências de Victor e por ser mimada. Eu disse a ela o quão cruel ela era como mãe. Senti que ela queria me fazer sentir pequena e insignificante. Eu estreitei os olhos e comecei a pensar em como me vingar. Até hoje, só de lembrar daquele momento meu sangue ferve. O que ela não sabia era que tínhamos câmeras de segurança instaladas na casa e uma delas gravou ela colocando sal na minha comida. Decidi usar essa prova, mas só depois que estivesse morando em outro lugar. Atualização. Já faz 3 semanas desde a festa desastrosa. Mudei para o alojamento da faculdade com a ajuda do meu pai. A maior parte das minhas coisas está guardada na casa dele, já que não há muito espaço no dormitório. Decidi não contar ao meu pai sobre o incidente do sal imediatamente. Não queria aumentar o conflito enquanto ainda estava morando em casa, mesmo que temporariamente. Agora que estou segura e minha mãe não pode mais me machucar, estou pronta para expor o que ela fez. As últimas semanas me deram tempo para pensar em tudo. Percebi que não culpo Peter ou Victor por nada disso. Victor era apenas um garoto que aconteceu de ser filho do homem que minha mãe escolheu. Peter parecia ser um homem decente que acabou sendo arrastado pelos problemas dela. Meu foco estava exclusivamente na minha mãe e no comportamento dela. Mudar para o dormitório foi um alívio. Minha colega de quarto parece legal e estabelecemos algumas regras básicas de convivência. As aulas começam na semana que vem e estou animada para essa nova fase da minha vida. Antes de sair, fiz cópias da gravação que mostrava minha mãe colocando sal na minha comida. Salvei no meu celular, no meu laptop e em uma conta na nuvem, garantindo que eu não perderia essa prova. O comportamento da minha mãe não melhorou depois da nossa discussão. Ela continuou favorecendo Victor e fazendo comentários maldosos sobre eu ser egoísta e ingrata. No dia antes de eu ir para a faculdade, ela ainda teve a cara de pau de me dar uma lição de moral, dizendo que eu deveria ligar para ela regularmente e voltar para casa nos feriados. Agia como se nada tivesse acontecido e como se tivéssemos uma relação normal entre mãe e filha. Meu pai tem sido incrivelmente solidário. Ele me ajudou a comprar coisas para o dormitório, me levou até o campus e ajudou a montar meu quarto. Também aumentou minha mesada para garantir que eu pudesse pagar livros e outras despesas da faculdade. Combinamos de jantar juntos uma vez por mês, só nós dois. Na semana passada recebi uma mensagem de Victor perguntando como a faculdade estava indo. Mantivemos uma relação amigável apesar de tudo. Ele comentou que minha mãe vinha falando coisas horríveis sobre mim desde que fui embora, dizendo que eu era ingrata e que ela estava feliz por eu ter saído de casa. Isso só confirmou que eu estava certa em expô-la. Passei horas pensando em como lidar com essa situação. Eu não queria uma grande confrontação presencial que pudesse sair do controle. Também queria garantir que Peter e meu pai soubessem exatamente o que aconteceu sem que minha mãe pudesse distorcer a história. O plano que elaborei era simples, mas eficaz: criar um grupo de conversa com Peter, Victor e meu pai, explicar a situação e compartilhar o vídeo como prova. Assim, todos viriam a verdade ao mesmo tempo, e minha mãe não conseguiria controlar a narrativa. Escrevi e reescrevi minha mensagem várias vezes, garantindo que fosse clara, factual e não emocional demais.
Eu queria focar especificamente no incidente do sal, em vez de listar anos de ressentimentos. Isso seria mais impactante e mais difícil para minha mãe descartar. Ontem recebi um pacote da minha mãe. Dentro havia um suéter com um bilhete dizendo, para as noites frias na faculdade. O suéter era 2 números maior, de uma cor que eu detestava e feito de um material ao qual sou alérgica. Ela sabe da minha alergia desde que eu era criança. Não era um presente carinhoso. Era outra provocação, outra forma de mostrar que ela não se importava o suficiente para saber o mínimo sobre mim. Esse pacote foi o empurrão final que eu precisava. Decidi que era hora de enviar minha mensagem e o vídeo. Queria fazer isso pela manhã, quando todos provavelmente viriam ao mesmo tempo. Mal dormi, revisando meu plano repetidas vezes. Eu sabia que isso provavelmente acabaria com qualquer chance de ter uma relação com minha mãe. Mas percebi que eu nem queria mais uma relação assim. Nenhuma seria melhor do que uma repleta de críticas, favoritismo e crueldade. Também me preparei para a possibilidade de Peter ficar do lado dela. Afinal, eles estavam noivos e ele poderia escolher acreditar nela em vez de em mim. Victor era jovem e eu esperava que isso não prejudicasse nossa amizade, mas estava preparada para essa possibilidade também. Meu pai era incógnita. Ele sabia que minha mãe era difícil, mas não tinha ideia de quão cruel ela podia ser. Me perguntei se ele se arrependeria de ter me deixado com ela após o divórcio, embora eu nunca o tenha culpado por isso. Amanhã de manhã eu vou enviar a mensagem e o vídeo. Depois disso, o que tivesse que acontecer, aconteceria. Aguentei anos do tratamento da minha mãe e finalmente estava tomando controle da situação. Chega de ficar calada. Chega de aceitar o comportamento dela. É hora de todos verem a verdade. Atualização 2. Ontem de manhã acordei cedo e enviei a mensagem que havia preparado. Criei um grupo com Peter, Victor e meu pai. Na mensagem, expliquei o padrão de tratamento desigual que eu vinha enfrentando desde que minha mãe conheceu Peter e Victor. Deixei claro que eu não culpava Victor por nada e que ele era tão vítima do comportamento da minha mãe quanto eu. Descrevi o incidente do sal em detalhes e anexei o vídeo da câmera de segurança. A gravação mostrava claramente minha mãe de pé sobre meu prato, esvaziando um saleiro na minha comida, depois olhando ao redor para ter certeza de que ninguém a viu, antes de se afastar com um sorriso satisfeito. Terminei a mensagem me dirigindo a Peter, perguntando se ele estava confortável em deixar seu filho crescer perto de uma mulher que estragaria deliberadamente a festa de aniversário da própria filha por rancor. Depois coloquei o celular no silencioso e fui para a aula, tentando não pensar na bomba que tinha acabado de soltar. Quando olhei o telefone após a aula, tinha dezenas de notificações. Peter tinha sido o primeiro a responder, dizendo que avaliaria a situação e agradecendo por eu ter compartilhado a informação. A mensagem foi educada, mas evasiva. Victor me mandou uma mensagem privada dizendo que não tinha ideia de que minha mãe me tratava daquela forma e que sentia muito. Perguntou se poderíamos continuar amigos independentemente do que acontecesse entre nossos pais. Eu garanti que sim. Meu pai me ligou assim que saí da aula. Ele estava furioso. Confirmou que já tinha presenciado comportamentos semelhantes da minha mãe durante o casamento, mas nunca algo tão explícito ou maldoso. Ele pediu desculpas por não perceber o quanto as coisas tinham piorado e por não ter me protegido melhor. Também mencionou que vinha pensando em despejar minha mãe da casa, mas estava hesitante por minha causa. Agora, disse que não tinha mais motivo para segurar. Ele já havia ligado para minha mãe e dado a ela um aviso de despejo de um mês. Ele disse que não tinha simpatia por ela e queria sua casa de volta. Segundo meu pai, quando ele confrontou minha mãe, ela inicialmente negou tudo, apesar do vídeo. Depois começou a me culpar, dizendo que eu sempre tinha sido difícil e ingrata e que estava tentando sabotar a felicidade dela com Peter. Meu pai disse que desligou o telefone no meio do surto dela. Mais tarde naquela noite, Peter me ligou. Ele disse que tinha confrontado minha mãe sobre o vídeo e ela entrou em um ataque de fúria, culpando todos, menos a si mesma. Eles tiveram uma briga enorme e ele disse que estava adiando o casamento até que ela procurasse ajuda para seus problemas. Ele me agradeceu por mostrar esse lado dela antes que eles se casassem e antes que Victor se apegasse ainda mais a ela. Minha mãe começou a me ligar e mandar mensagens sem parar. Suas mensagens variavam de acusações raivosas a pedidos de desculpas chorosos e ameaças sobre o que aconteceria quando eu voltasse para casa nos feriados. Eu não respondi nenhuma delas. Eventualmente, bloqueei seu número. No dia seguinte, Peter me enviou outra mensagem. Ele disse que ele e Victor estavam se mudando da casa no fim da semana. Ele havia encontrado um pequeno apartamento que podiam pagar enquanto decidia o que fazer sobre o relacionamento com minha mãe. Ele me convidou para visitá-los a qualquer momento e disse que Victor gostaria de manter contato. Meu pai ligou novamente para saber como eu estava e para me avisar que planejava vender a casa depois que minha mãe saísse. Ele se ofereceu para me ajudar a encontrar um apartamento para o verão, caso eu não quisesse morar no dormitório o ano inteiro. Minha mãe de alguma forma conseguiu o número de telefone da minha colega de quarto e ligou para ela, fingindo estar preocupada comigo e perguntando sobre meu comportamento na faculdade. Felizmente, minha colega desconfiou e não compartilhou nenhuma informação. Ela me contou sobre a ligação e avisamos a segurança do campus. Ainda estou processando tudo o que aconteceu nos últimos 2 dias. Eu esperava que minha mãe ficasse com raiva, mas não imaginei o quão rápido tudo desmoronaria para ela. Não me sinto culpada por expor o comportamento dela. Ela trouxe isso para si mesma com anos de maus tratos. Victor e eu tivemos uma longa chamada de vídeo ontem à noite. Ele me contou que minha mãe estava chorando sem parar desde que Peter anunciou que eles se mudariam.
Ela implorou para ele reconsiderar, prometendo ser melhor, mas ele disse que precisava de tempo para pensar. Vitor parecia confuso e magoado com toda a situação, mas reiterou que ainda queria ser meu amigo. Minha mãe não parou de ligar ou mandar mensagens de números diferentes. Bloqueei cada novo número conforme aparecia. Não pretendo responder. Não há mais nada a dizer. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde que expus o comportamento da minha mãe, e muita coisa mudou. Minha mãe foi obrigada a sair da casa do meu pai como planejado. Ela encontrou um pequeno apartamento do outro lado da cidade e tem vivido lá sozinha. Peter e Vitor se mudaram antes dela. Segundo Vitor, Peter ainda está tecnicamente noivo de minha mãe, mas eles estão dando um tempo. Minha mãe os visita às vezes, mas Peter não a deixa ficar sozinha com Vitor. Vitor me contou que Peter começou a notar outros comportamentos preocupantes quando passou a prestar atenção. Meu pai colocou a casa à venda e ela foi vendida rapidamente. Ele usou parte do dinheiro para comprar um lugar menor, mais perto da minha faculdade. Disse que era um bom investimento e que assim eu sempre teria para onde ir durante as férias. Acho que ele se sente culpado por ter me deixado com minha mãe todos aqueles anos, embora eu tenha repetido muitas vezes que não o culpo. Minha mãe tentou diferentes abordagens para voltar à minha vida. Primeiro, mandou mais presentes, todos igualmente inadequados e claramente escolhidos sem nenhuma consideração pelo que eu gosto. Depois apareceu no meu dormitório sem avisar, causando tamanho escândalo que a segurança do campus precisou escoltá-la para fora. Depois disso, tentou enviar mensagens por conhecidos em comum, variando entre exigências de que eu me desculpasse até alegações de que estava gravemente doente e precisava do meu apoio. Mantive minha posição de não responder. Cada tentativa de contato apenas confirmou que minha decisão de cortar minha mãe da minha vida era correta. Na semana passada, recebi uma carta dela. Diferente das comunicações anteriores, essa parecia mais calma e reflexiva. Ela reconheceu que me tratou mal, mas atribuiu isso à própria criação e à pressão que sentia como mãe solteira após o divórcio. Pediu outra chance e sugeriu terapia familiar. Li a carta 2 vezes e arquivei sem responder. Talvez algum dia eu esteja pronta para considerar reconstruir um relacionamento com ela, mas não agora. As feridas ainda estão muito recentes, e eu preciso de tempo para focar na minha própria vida sem o drama dela. A faculdade tem ido bem. Fiz amigos que me aceitam como sou e não tentam me mudar. Entrei para um grupo de estudos da minha matéria mais difícil e nos reunimos 2 vezes por semana. Minhas notas no primeiro trimestre foram excelentes. Vitor e eu ainda conversamos regularmente. Ele está começando o ensino médio este ano e está nervoso com isso. Tenho dado conselhos e incentivo. Apesar de tudo, fico feliz por tê-lo na minha vida. Peter entrou em contato no mês passado para me contar que estava reconsiderando seriamente seu relacionamento com minha mãe. Ele disse que o incidente da agressão abriu seus olhos para comportamentos que antes ele ignorava ou não percebia. Agradeceu novamente pelo alerta e disse que sempre me consideraria parte da família de Vitor, independentemente do que acontecesse entre ele e minha mãe. Meu pai e eu jantamos juntos a cada poucas semanas. Nosso relacionamento melhorou agora que podemos conversar sem a influência da minha mãe. Ele está namorando alguém nova, uma professora de uma faculdade próxima. Eu a conheci uma vez e ela parece simpática, completamente diferente da minha mãe. Quanto a mim, estou focada na minha educação e em construir uma vida que me faça feliz. Comecei a fazer aulas de culinária nos fins de semana e descobri que gosto de preparar refeições elaboradas, incluindo muitos pratos com peixe. Não me arrependo de ter exposto o comportamento da minha mãe. Aquele vídeo obrigou todos a reconhecerem a verdade sobre como ela me tratava, algo que eu vinha tentando explicar por anos sem sucesso. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse falado antes, mas sei que fiz o melhor que pude em uma situação difícil. As imagens da câmera de segurança do incidente do Sal ainda estão salvas no meu computador. Eu não assisto mais, mas mantenho guardadas como um lembrete de que eu não estava imaginando ou exagerando o comportamento da minha mãe. É a prova de que tomei a decisão certa ao cortá-la da minha vida. Não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com ela. Por enquanto, estou aproveitando a paz de não ter mais suas críticas constantes e manipulações na minha vida. A faculdade já é desafiadora o suficiente sem esse estresse extra. Recentemente, Vitor me perguntou se eu achava que minha mãe algum dia mudaria. Eu disse que honestamente não sabia. As pessoas podem mudar se realmente quiserem, mas primeiro precisam reconhecer seus problemas. Minha mãe passou anos culpando todo mundo por sua infelicidade. Eu, meu pai, os pais dela, seus chefes, outras mulheres. Até que ela assuma a responsabilidade por suas próprias ações, uma mudança real parece improvável.